Shalom! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 6 do livro, primeiro livro dos Macabeus. Judas escolheu Polemo, filho de João, da família de Acos, e Josão, filho de Eleazar, e os enviou a Roma para formar um pacto de amizade e aliança, a fim de serem libertados do jugo, pois viam que o reino dos gregos reduzia Israel à escravidão. Eles partiram para Roma. A viagem foi muito longa. Entrando no Senado e tomando a palavra, disseram: Judas, chamado também Macabeu, seus irmãos e o povo Yahudim mandaram-nos até vós para firmar convosco um pacto de aliança e de paz, e para sermos inscritos entre vossos aliados e amigos. A proposta agradou os senadores. Eis a cópia da carta que os romanos escreveram em placas de bronze e mandaram a Jerusalém, para os Yahudins a conservarem como memorial de paz e de aliança. Prosperidade aos romanos e à nação dos judeus, por mar e por terra para sempre. Longe deles a espada e o inimigo. Se Roma ou qualquer de seus aliados, em toda a extensão do império, entrar primeiro em guerra, a nação dos Yahudins combaterá a seu lado de modo aconselhado pelas circunstâncias, com toda a boa vontade. Os Yahudins não poderão dar aos adversários, nem fornecer-lhes trigo, armas, dinheiro, navios, de acordo com a decisão de Roma. Observarão seus compromissos sem receber nada em troca. Do mesmo modo, se a nação dos Yahudins entrar primeiro em guerra, os romanos combaterão a seu lado, de boa vontade, conforme as circunstâncias o aconselharem. Aos adversários não serão dados trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navio, de acordo com a decisão de Roma. Os romanos observarão fielmente seus compromissos. São estas as cláusulas do pacto que os romanos fizeram com o povo dos Yahudins. Se no futuro ambas as partes quiserem acrescentar ou suprimir alguma coisa, poderão fazê-los como lhes prover, e terá pleno vigor o que acrescentarem ou suprimirem. Em relação aos males que lhes causa o rei Demétrio, já escrevemos a ele neste termo: Por que fazes pesar teu jugo sobre os Yahudins, que são nossos amigos e aliados? Se ainda apresentarem queixa contra ti, nós defenderemos seus direitos e te combateremos por mar e terra. Quando soube que Nicanor havia sucumbido em combate juntamente com suas tropas, Demétrio enviou de novo Báquides e Álcimo à Judéia, com a ala direita de seu exército. Eles, porém, tomando o caminho da Galiléia, e cercaram Mesalote, no território de Arbela. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número dos habitantes.
no primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois partiram dali e se dirigiram para Bereia, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, tendo consigo 3.000 homens escolhidos. Estes, vendo a imensidão das tropas inimigas, encheram-se de temor e muitos fugiram do acampamento. Ficaram somente 800 homens. Judas viu que o exército debandara, e, no entanto, a batalha era iminente. Seu coração se abateu, porque não tinha tempo de reagrupá-los. Embora deprimido, disse aos que ficaram: avante, marcharemos contra nossos inimigos. Talvez possamos enfrentá-los. Eles, porém, tentaram dissuadi-lo, dizendo: não conseguiremos. Salvemos agora nossas vidas. Voltaremos depois com nossos irmãos para então combatê-los. Somos poucos demais. Judas respondeu: longe de mim fazer isso, fugir diante do inimigo. Se chegou nossa hora, morramos heroicamente por nossos irmãos e não deixemos que se manche nossa glória. O exército inimigo saiu do acampamento e marchou ao encontro dos Yahudins. A cavalaria estava dividida em 2 esquadrões. Os atiradores de fundas e os flecheiros marchavam à frente do exército. Os soldados da primeira linha eram os mais valentes. Bactes estava na ala direita. A falange avançava dos 2 lados no som das trombetas. Também os lados de Judas fizeram soar as trombetas. A terra tremeu com o ruído dos exércitos. Travou-se a batalha, que durou desde a manhã até a tarde. Judas viu que Bactes e o forte de seu exército estavam à direita. Então reuniu em torno de si todos os homens corajosos, abateu com eles a ala direita e os perseguiu até o monte Azoto. Os da ala esquerda perceberam que a ala direita estava sendo desbaratada. Voltaram e se lançaram atrás de Judas e de seus companheiros. O combate tornou-se feroz. De ambos os lados, muitos foram feridos e caíram. O próprio Judas morreu. E os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e os enterraram no sepulcro de seus pais em Modim. Todo Israel chorou e pranteou em grandes lamentações, cobrindo-se de luto por muitos dias, exclamando: como foi cair o herói, aquele que salvava Israel? Os outros pormenores dos feitos de Judas, de suas guerras, das façanhas que praticou, enfim, de sua grandeza, não foram escritos, por serem numerosos demais.
Depois da morte de Judas, os ímpios reapareceram em todo o território de Israel. Levantaram a cabeça de todos os que praticavam a injustiça. Naquela época houve grande fome e o país se colocou ao lado deles. Bacchides, por sua vez, escolheu esses homens ímpios para entregar-lhe a administração do país. Estes procuravam infatigavelmente os amigos de Judas e os levavam a Bacchides, os que punia e ridicularizava. Houve em Israel uma tribulação tão grande como nunca houve igual desde a época em que não apareceu mais nenhum profeta no meio deles. Reuniram-se por isso todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: desde que morreu teu irmão Judas, não há ninguém como ele, capaz de lutar contra nossos inimigos, contra Bacchides e contra os que odeiam nossa nação. Por isso, hoje te escolhemos para seres nosso chefe e nosso líder. No lugar dele, na guerra e em todos em que temos de nos empenhar. Foi nessas circunstâncias que Jonatas recebeu o comando, sucedendo a seu irmão Judas. Bacchides teve conhecimento do fato e procurava matar Jonatas. Informados do intento, Jonatas, seu irmão Simão e todos os que acompanhavam fugiram para o deserto de Tecoa e procuravam perto da água da cisterna de Asfars. Bacchides o soube no dia de sábado e dirigiu-se ele mesmo com todo o seu exército para o outro lado do Jordão. Jonatas mandou que seu irmão João, encarregado de conduzir o povo, fosse ter com os amigos nabateus e pedir-lhes o consentimento para deixar com eles as bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Ambri, vindos de Maidala, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha, carregando tudo. Algum tempo depois, Jonatas e Simão, seu irmão, tiveram notícia de que os filhos de Iabrim iam celebrar um grande casamento e vinham de Nadababa, conduzindo um cortejo pomposo à noiva, filha de um dos grandes senhores de Canaã. Lembraram-se, pois, do sangue de seu irmão João e subiram para se ocultar nos esconderijos da montanha. Levantando os olhos, viram aparecer um cortejo grande e ruidoso. O noivo, acompanhado dos amigos e irmãos, caminhava ao encontro do cortejo com tamborins, instrumentos de música e grande equipamento. Saindo da emboscada, os Yahudins atiraram-se sobre eles e os massacraram. Muitos caíram feridos e o restante fugiram para a montanha. Todos os seus despojos foram recolhidos. Assim,
A festa de casamento transformou-se em luto, e o som da música em lamentação. Depois, vingado desse modo o sangue de seu irmão, voltaram para as margens pantanosas do Jordão. Bacte soube disso e, num sábado, dirigiu-se às margens do Jordão com um numeroso exército. Jonatas falou para os companheiros: levantemos e lutemos por nossas vidas, pois hoje não é como das outras vezes. Aguardamos o combate pela frente e por trás. De um lado, as águas do Jordão, do outro, o pântano e o bosque. Não há por onde correr. Agora, portanto, clamai ao céu para ser salvo das mãos de nossos inimigos. Travou-se a batalha. Jonatas estendeu a mão para ferir Bactes, mas esse escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e atravessaram o rio a nado. Mas os inimigos não atravessaram o rio atrás deles. Nesse dia tombaram do lado de Bactes cerca de 1000 homens. Bactes voltou para Jerusalém e mandou construir cidades fortificadas na Judéia. A fortaleza de Jericó, Emaus, Bet-Horon, Betel, Tanatá, Faratom e Tefon. Todas com altas muralhas, portas e ferrolhos. Deixou guarnições em cada uma delas para hostilizar Israel. Fortificou também a cidade de Betsur e da Garaza e a fortaleza, nas quais colocou tropas e depósito de víveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, Alcimo mandou derrubar o muro do átrio interno do lugar santo, desfazendo assim a obra dos profetas. Mas apenas começou a demolição. Justamente nesse dia, Alcimo sofreu um ataque e suas obras se viram interrompidas. Sua boca fechou-se e foi paralisada, de modo que não pôde mais pronunciar palavra alguma, nem sequer dispor a quanto a seus assuntos domésticos. Foi neste modo que morreu, entre dores atrozes. Vendo que Alcimo tinha morrido, Bactes voltou para junto do rei e o país de Judá gozou de tranquilidade por 2 anos. Todos os maus Yahudins se reuniram em conselho e disseram: Jonatas e seus partidários vivem tranquilos e confiantes. Façamos agora vir Bactes, que se apoderará de todos numa só noite. Foram procurá-lo e acertaram um plano com ele. Bactes se pôs em marcha em numeroso exército. Secretamente enviou cartas a todos os seus partidários na Judéia, para se apoderarem de Jonatas e de seus companheiros. Mas não o conseguiram, porque o plano foi descoberto. Ao contrário, os que eram fiéis a Jonatas prenderam os 50 dentre os homens do país
que estavam à frente da conspiração e os mataram. A seguir, Jonatas e Simão retiraram-se com os companheiros para Bet-Base, no deserto. Reconstruíram o que ali tinha sido destruído e fortificaram o lugar. Informado dos acontecimentos, Bactris reuniu todas as tropas e convocou as da Judéia. Ele veio e armou acampamento perto de Bet-Base. Atacou a fortaleza por muitos dias, empregando também máquinas de assalto. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonatas saiu pela região com um grupo de soldados. Derrotou Odemar e seus irmãos, e também os filhos de Faciron e suas tendas. Começou assim a vencer e a crescer em força. Simão, por sua vez, realizou uma investida com seus homens, incendiou as máquinas de assalto. Então empenharam-se em combater com o próprio Bactris, que desbaratada por eles, ficou profundamente deprimido. De fato, seu plano e sua expedição não tinham logrado êxito. Por isso, encolerizado contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir ao país, matou muitos deles. Resolveu em seguida voltar para a pátria. Informado de seu propósito, Jonatas enviou-lhe mensageiros para tratarem de paz e obterem a entrega mútua dos prisioneiros. Bactris os acolheu e aceitou as propostas de Jonatas. Jurou-lhe que não procuraria mais fazer-lhe mal durante sua vida. Entregou-lhe os prisioneiros que antes capturara na Judéia e retornou a seu país, não mais voltando ao território dos Yahudins. Assim descansou a espada em Israel. Jonatas fixou residência em Macmás e começou a governar o povo, fazendo desaparecer os ímpios do meio de Israel. Para você ver o fim desse vídeo, assista a parte 7. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!